Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja derramada abundantemente sobre nós nesta hora. Nós estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. E para isso nós pedimos ao Espírito Santo que flua em nós e através de nós. Então eu vou te convidar nesta hora, onde você estiver aí na sua casa, para que você feche os seus olhos, se você puder. Eu vou te encorajar a se dobrar diante do Senhor. Nós vamos falar com Ele, nós vamos santificar e entregar esse tempo ao Senhor. Vamos comigo? Amém? Em nome de Jesus. Pai, eis-nos aqui mais uma vez. E nesta hora, Senhor, nós te damos graça porque a misericórdia do Senhor nos alcançou nesta manhã. E o Senhor nos deu um dia de vida. É bem verdade, Pai, que não faltou da parte do Senhor livramento, provisão, graça. E nós te adoramos e te agradecemos pelo teu infinito amor. E santificamos esse tempo. Consagramos as nossas vidas ao Senhor. Recebe, Senhor, nesta hora a nossa adoração. Recebe, Senhor, a nossa oferta que é depositada diante de Ti. Fale ao nosso coração, fale ao coração de cada um que ouviu, Senhor, o chamado e se dispôs e está aí. Olha para cada um nesta hora. Que a graça do Senhor alcance esses corações. Essa é a nossa petição nesta hora. E de antemão nós já entregamos tudo a Ti, declarando total dependência do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos? E nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor. E eu não canso de dizer, por que nós cantamos? No Salmo 100, nós aprendemos a apresentar-vos a Ele com cântico e saber que o Senhor é Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é grande, o Deus que é poderoso, o Deus que faz além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, o Deus que não perde o controle, o Deus que está na direção. E basta uma palavra. Basta uma palavra dele. E toda dificuldade é resolvida. Então nós vamos cantar juntos. Cante comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós não só queremos, mas como engrandecemos o teu nome nesta hora, Senhor Jesus. Este nome que é poderoso, este nome que está acima de todo nome. E nós declaramos mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer
dar prosseguimento, na certeza de que Deus reservou uma palavra para você. E hoje quem vai estar transmitindo essa palavra é a Natália. Eu quero chamar a Natália. Fique atento, porque o Senhor ainda tem algo para falar com o seu coração nessa noite. Amém. Dando continuidade, né? Esse momento que a Dorinha já iniciou de adoração ao Senhor. Essa noite o Senhor me entregou uma palavra específica para esse momento que nós estamos vivendo. E hoje pela manhã o pastor Francisco, ele até divulgou, né, um vídeo em que ele falava, né, o seguinte, que hoje nós estamos vivendo um momento que nós não podemos nos reunir, porém nós precisamos nos manter em comunhão uns com os outros através das ferramentas que nós temos disponíveis, né? Por isso que o nosso culto hoje está sendo através da rede social. Mas a palavra que o Senhor me trouxe foi que isso é lícito, isso é válido, porém nós não podemos substituir isso pelos momentos que nós temos em comunhão na igreja, né? E o título dessa mensagem é o poder da congregação. A congregação, irmãos, ela tem o poder de promover a unidade no corpo de Cristo. E o que a Bíblia diz acerca disso? Há 5 fatos importantes que nós vamos meditar essa noite sobre o poder da congregação. Bom, o primeiro deles é que a congregação, e quando eu falo de congregação, antes para deixar bem claro, quando a gente procura, né, o significado dessa palavra no dicionário, congregação fala de reunião, de comunhão. E lá no Salmo 122, versículo 1, diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A congregação, ela tem esse poder de promover a alegria. E quando eu falo promover, é no sentido de intensificar, de colaborar para que isso se torne mais forte, né? Mas Davi, lá no Salmo 122, no versículo 1, ele diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Naquela época, quando Davi ele escreve esse salmo, o templo ainda não havia sido construído. E por isso, os judeus eles se reuniam em Jerusalém para adorar o Senhor. E o fato que me chamou a atenção nesse versículo é que a alegria de Davi não era circunstancial. O seu gozo estava no simples fato do movimento de ir até a congregação para adorar o Senhor. E quando Nova Canaã, há umas 2 semanas atrás, através, né, do pastor Francisco e do pastor Eduardo, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, visto a pandemia do Covid-19, eles suspenderam os cultos, os nossos momentos de comunhão na igreja, o meu primeiro sentimento foi tristeza. E aí eu explico que racionalmente eu não encontrei dificuldades para lidar com essa medida protetiva, né? Uma medida protetiva global. E também, diga-se de passagem, muito amor dos nossos pastores para conosco nesse período. Porque para além de ser uma profissional da saúde, para mim é muito claro que eles foram instituídos como liderança sobre a minha vida, como autoridade espiritual. Então, independente, né, às vezes se eu tivesse concordado ou não, se eu tivesse gostado ou não, cabe a mim honrá-los, né, respeitando à medida que vem uma decisão através da vida deles, né? Então, mas voltando para aquele sentimento que eu tive a princípio, que foi de tristeza, foi interessante olhar para dentro de mim e detectá-lo. E mais interessante foi ouvir o Espírito Santo me perguntar o motivo pelo qual eu havia ficado triste, uma vez que racionalmente não houve dificuldades de entendimento para mim do motivo que se faz necessário esse momento de reclusão. E em fração de segundos, eu comecei a pensar várias coisas, quando o Espírito de Deus me fez essa pergunta, né? Primeira coisa eu pensei, falei, nossa, o que eu vou fazer às 19 horas da noite, aos domingos? Depois eu falei, nossa, não vai ter, vou ver o culto pela TV, vou ver pelo YouTube. Eu pensei, não vai ter graça, porque o meu hábito é vir à congregação para adorar o Senhor nesse período, né? Em seguida eu pensei, nossa, na televisão, no domingo específico, não tem, na minha opinião, não tem algo que me chame a atenção, acho que as programações são muito ruins.
E pensei, falei, nossa, eu vou sentir falta desse momento de comunhão, especialmente com algumas pessoas, né? Porque a gente acaba se abraçando, se cumprimentando, perguntando como é que estão as coisas, né? E isso cria um elo, um laço. Mas uma coisa que eu comecei a entender também é onde o Espírito de Deus estava me conduzindo, quando ele me fez essa pergunta e me fez refletir acerca disso. E aí foi quando o Senhor imediatamente trouxe para mim o Salmo 122, versículo 1, que é aquilo que Davi diz, ó, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. E outro fato nesse momento que eu recordei foi que especialmente aos domingos, entre o horário de 18 e 19 horas, quando eu não conhecia o Senhor, quando eu não conhecia Jesus, eu era inundada por um sentimento de tristeza e angústia. Só que isso deixou de ser uma realidade na minha vida desde que o Espírito Santo preencheu esse vazio em mim e me deu alegria e alegria de vir à congregação para adorar a Deus. E assim, eu fiquei pensando sobre isso, né? Falei, nossa, como que essa alegria é algo real no meu espírito, mas como eu não tinha proporção dessa verdade, né? Porque eu só me dei conta disso quando eu me vi na condição de que hoje eu não vou à congregação, não vou cultuar o Senhor, não porque eu não quero, mas porque não haverá culto. Né? Nem que se eu quisesse vir nesse dia específico aqui em Nova Canaã, a igreja estaria fechada por motivos lícitos, como eu falei anteriormente, né? Bom, e aí eu vi que eu havia me acostumado mesmo com essa alegria que me é gerada no espírito e banalizei isso. Banalizei porque eu comecei a fazer essa reflexão. Porque a correria do dia a dia, os muitos compromissos, as muitas tarefas, elas começam a fazer muito barulho na nossa alma. E aí essa verdade, às vezes, deixa de ser ouvida, a gente deixa de estar sensível a essa verdade que nos é gerada no Espírito. E assim, uma coisa que eu ressalto é que, assim, de fato, como eu falei, vir aos cultos, aos domingos, é uma prioridade na minha vida. Mas, assim, foi interessante olhar para mim e ver quantas vezes, às vezes, eu desprezei esse momento ali na comunhão com o Senhor, né, de vir aqui para poder adorar o Senhor, porque me acostumei com esse momento de estar na congregação, de me reunir com os irmãos. A gente acaba desprezando, às vezes, a gente tem as chamadas para os seminários, para os cultos, para as reuniões de liderança, para servir o Senhor no ministério, né? E isso eu vi como que essa correria do dia a dia, o cansaço físico, acabou ocultando essa verdade na minha vida. Então, eu pensei em algo acerca desse versículo que o Senhor me trouxe, que está lá no Salmo 122, né? Eu vi o seguinte, falei, ó, eu preciso me valorizar essa alegria que o Senhor me dá, né? E aí eu vi o seguinte, que Davi tinha duas coisas que nós podemos aprender com ele nesse versículo, é o seguinte, que o motivo pelo qual ele ia à congregação era pelo desejo de adorar o Senhor. Não era circunstancial, como eu falei, né, anteriormente. E também, um outro ponto interessante que nós podemos aprender com Davi é o seguinte, que ele também não era pelo ritualismo. A alegria era a motivação dele vir para a congregação e adorar o Senhor em comunhão. Por quê? Porque na congregação, essa alegria, irmãos, ela é promovida, ela é intensificada, como eu falei. Não que nós dependemos da congregação para sermos alegres. Essa alegria, o próprio Espírito nos gera quando nós experimentamos o novo nascimento. Mas na comunhão, isso é promovido, isso é intensificado. E dentro disso que eu estou falando sobre comunhão, é um outro ponto que nós vamos tratar essa noite. Por quê? Porque a congregação, ela tem o poder de promover a comunhão.
No Salmo 133, versículo 1 e no versículo 3b diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a sua bênção. Hoje, nós vivemos numa era tecnológica e virtual. E isso nos é benéfico. Isso é uma realidade, é um fato. Tanto que hoje nós estamos utilizando dessa ferramenta, né? E a tecnologia, ela é uma ferramenta que nos ajuda na grande comissão de pregar o evangelho a todas as pessoas. Hoje, através do YouTube, do Instagram, do Facebook, né, nós temos a oportunidade de levar o evangelho para o mundo todo, né? Porém, essas ferramentas, elas são válidas, são lícitas, são úteis, porém, elas não podem substituir os nossos momentos de comunhão. Isso é uma coisa que não pode ser substituída por nós. E quando o Senhor me falou sobre essa palavra em específico, é uma coisa que nós precisamos ficar atento, porque vir à igreja, participar da congregação, estar em comunhão, é algo que é importante. Certa vez eu li um post da pastora Helena Tanuri que dizia algo que era o seguinte: afastado da igreja e não de Deus. Embaixo estava escrito assim: esse é o maior fake news de todos os tempos. Eu concordei com esse post e eu explico o motivo porque ele tem inúmeras bases bíblicas. O Salmo 133, que eu acabei de falar, né, ele diz isso, que a comunhão ela é boa e agradável e é onde Deus derrama a sua bênção. Em Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25, diz que nós não devemos deixar de nos reunirmos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas pelo contrário, devemos encorajar uns aos outros. Paulo também lá no livro de Atos, especificamente no capítulo 2, versículo 41 e 47, nos revela que tudo a congregação fazia juntos, do partir do pão à oração. E assim, de fato, não é fácil viver em comunhão, porque comunhão fala de relacionamento. E então nós vamos encontrar dificuldades na convivência uns com os outros, né? Nós somos seres individuais, uns sanguíneos, outros coléricos, outros melancólicos. E nós temos diferentes ideologias de vida, de política, mas o que nós não podemos fazer é abandonar a obra do Senhor por não nos deixarmos ser trabalhados uns pelos outros. Porque na comunhão nós somos trabalhados por nossos irmãos. Lá em Provérbios 27, 17, a palavra de Deus diz o seguinte: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. E um exemplo bíblico disso está lá em Paulo, né, e Barnabé. Paulo e Barnabé, num determinado momento ali, eles se desentenderam. E foi necessário que eles se afastassem por um período um do outro. Mas o que é mais interessante nisso é que ambos não abandonaram a congregação. Eles continuaram a obra, porém afastados por um tempo. Isso fala de sabedoria, de bom senso. E esse tipo de coisa a gente aprende no relacionamento, na comunhão, né? Porque é na comunhão que o nosso caráter ele é forjado. É nesse momento, né, de relacionamento, às vezes de atrito, em que os frutos do Espírito podem ser vistos em nós, que são o quê? Mansidão, domínio próprio, amor, alegria, benignidade, fidelidade, bondade. Então, nós precisamos amadurecer a ideia de que nós devemos congregar com a finalidade de admoestar, mas também de sermos admoestados. Isso faz parte. O corpo de Cristo é isso, né? O corpo, quando a gente pensa num corpo, é importante que ele tenha todos os membros para que ele viva de forma saudável. E assim é a noiva de Cristo. E eu até comentei com a minha pastora, né, esse processo de reclusão aí, que esse período de quarentena, que agora nem vai ser mais quarentena, né, que a gente vai estender esse período aí de 15 dias, tem sido de descanso para muitos líderes e pastores. Por quê? Porque o corpo tem faltado alguns membros. E aqueles que estão realizando funções daqueles que estão faltando, né? Então a congregação ela é importante, irmãos, porque ela promove essa comunhão também. É difícil viver
uns com os outros, porque como eu disse, cada um é criado de um jeito, tem uma cultura diferente uns dos outros, né? Mas ela é importante para forjar o caráter de Cristo em nós. E um outro ponto, o terceiro ponto que nós vamos tratar essa noite, que fala sobre, né, dentro desse tema da congregação, a congregação ela também promove a adoração. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, diz o seguinte: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A adoração ela é uma consequência da comunhão. A comunhão, primeiro, é o relacionamento, E primeiro nós temos que ter comunhão com Deus. Há uns 3 anos atrás, quando o apóstolo Ricardo esteve aqui em Nova Canaã, ele falou de um termo que me chamou muita atenção, que é o TSD, que é o tempo a sós com Deus. Então, nós primeiro temos que ter comunhão com o Senhor. Isso é algo que todo aquele que experimentou um novo nascimento tem que buscar. E depois nós vamos nos relacionar com as pessoas. Por quê? Porque primeiro eu me relaciono com Deus, ali através da oração, da palavra, do jejum, dos propósitos, né? E eu vou colocar em prática tudo que eu aprendo nesse relacionamento com o Senhor no meu convívio com as pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque a adoração muitas vezes é facilmente confundida com cantar louvores a Deus. De fato, cantar louvores a Deus é uma forma de expressar adoração, sim. Mas o verdadeiro significado de adoração é fazer Deus conhecido. Certa vez, Jesus, num diálogo com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, ela perguntou para ele, ela disse, né, onde eu devo adorar? É aqui em Jerusalém ou aqui onde Jacó havia dado o poço a eles? E aí, Jesus disse, parafraseando, que nós devemos adorá-lo em todos os momentos. Nós devemos prestar um culto racional a Deus. A adoração é isso, é prestar um culto racional a Deus. E a congregação, ela nos oportuniza a adorar o Senhor nos ministérios, até mesmo nos conflitos uns com os outros, né? Nos permite adorar através do compromisso que nós fazemos, seja com os nossos líderes, com os nossos pastores ou com os nossos irmãos. E tem algo que eu gosto muito no caráter de Cristo, que é uma das características do caráter de Jesus, é a fidelidade. E fidelidade é a capacidade de honrar compromisso. Quando nós assumimos um compromisso e honramos, nós estamos prestando um culto racional a Deus. Adorar é fazer conhecido o caráter de Cristo através das nossas atitudes. E na congregação nós temos a oportunidade de fazer isso, de adorar o Senhor através dessas atitudes, né? Mas não limitando, obviamente, mas estou falando especificamente do poder que a congregação exerce nas nossas vidas. A exemplo disso, né, a gente pode pensar, adorar tudo que eu faço, que eu assumo compromisso com o meu líder, com o meu pastor e eu honro, eu estou adorando ao Senhor porque eu estou prestando um culto racional. Tudo aquilo que revela o caráter de Cristo é um meio de adorar o Senhor de forma racional. E um outro tópico, né, o quarto ponto que nós vamos meditar acerca do poder da congregação essa noite, é que a congregação, ela promove o cuidado. Isaías 41, versículo 6, diz o seguinte: cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. Lá em Eclesiastes 4, capítulo 4, 9, diz o seguinte, que um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Então, na congregação, nós somos cuidados. É isso que eu acabei de ler acerca desses versículos, né? Um ajudando o outro, um incentivando o outro, né? Um protegendo o outro. E a exemplo de cuidado na congregação, essa semana semana passada eu vivenciei algo com a minha mãe. Recentemente minha mãe fez aniversário
E aí ela tem um grupo de WhatsApp com outras irmãs da igreja dela. Minha mãe é de outra igreja. Esse fato também acontece aqui em Nova Canaã. Eu sou testemunha disso, mas foi um exemplo que aconteceu recentemente. E aí nesse grupo de WhatsApp, minha mãe começou a receber várias mensagens das irmãs da igreja dela. E eram mensagens cantadas, mensagens filmadas, mensagens com a foto dela. E minha mãe se sentiu cuidada com esse gesto de amor que ela recebeu. E eu também fiquei muito agradecida, fiquei muito emocionada com esse gesto, porque elas estavam revelando ali um cuidado através de uma simples mensagem de felicitação de aniversário. Né? E assim, quando a gente pensa num corpo, irmãos, a gente pensa que quando, por exemplo, se o pé machuca, quem cuida, né, é a mão. Então, o corpo faz isso, um cuida do outro. Né? Imaginem um membro de um corpo sozinho. Não tem como, quem vai cuidar desse membro? Né? Então, por isso que é importante nós termos esse pensamento, esse desejo de congregar, porque a congregação, como eu já falei aqui, ela promove a comunhão, ela promove a adoração e ela promove o cuidado e promove a alegria. Né? Uma coisa que o Senhor trouxe à minha memória também acerca desse versículo do cuidar uns dos outros é a exemplo dos nossos pastores. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é um alimento. E todo aquele que nasceu de novo precisa se alimentar da palavra de Deus. E os nossos pastores, os nossos líderes de célula, os líderes de ministério, são pessoas que o Senhor levantou para nos entregar esse alimento, que é através da palavra de Deus. E Deus, ele vai usar a vida de cada um de nós para dar alimentos diferentes às pessoas. Né? Às vezes mais pesados, outros mais leves, outros doces, outros amargos, mas todos de igual valor nutricional. No plano físico, quando a gente traz para o plano físico, fica assim, talvez mais fácil da gente associar. Por quê? Porque assim, cada um tem um gosto. Cada um vai se identificar, o paladar de cada um vai se identificar com um gosto diferente. E não é por isso que nós devemos desprezar os outros sabores, certo? Às vezes, a palavra que o Senhor me entrega, né, que Ele entrega a vocês através da minha vida, pode ser que não seja agradável ao paladar, ou pode ser que sim. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte, é que nem por isso nós devemos desprezar. Outro exemplo prático disso é refeição normal. Eu falo, minha mãe ali todo dia ela prepara o almoço, prepara a refeição. E não é todo dia que de fato tem algo que eu quero comer. Mas nem por isso eu deixo de me alimentar. Porque a palavra de Deus, ela é alimento. É através da palavra que nós vamos crescer, que nós vamos ficar fortes. Né? E Deus tem essa multiface de se revelar a nós. E uma coisa também que o Senhor trouxe muito forte para mim a respeito de congregação e de cuidado é que a igreja, irmãos, ela não funciona como um supermercado, onde a gente vai e a gente compra aquilo que a gente quer. E quando a gente não acha, a gente procura um outro supermercado. E a igreja, ela nem deve se comportar como tal. Né? Supermercados, às vezes, ficam fazendo aqueles atrativos para atrair cliente, promoções. E Deus não nos trata como clientes. Deus nos trata como filho, como os filhos. Né? E Jesus, quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê Jesus, a gente não vê Jesus com atrativos para atrair multidão. Jesus pregava o evangelho e isso alimentava as pessoas. Né? Aquelas pessoas que iam atrás dele vinham porque tinham fome e sede da palavra de Deus. E um tempo atrás, em cima disso, né, o coronel Lucas até pregou aqui pra gente a diferença entre multidão e discípulo. A multidão geralmente ela vai como quem vai ao supermercado. Né? Então ela vai de uma igreja, vai para outra igreja. E os discípulos,
eles permanecem. Eles permaneciam ali com o Senhor. Eles eram fiéis nessa caminhada. E por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos criar raiz. Porque onde a gente criar essa raiz é como uma planta. Nós vamos ser cuidados. É uma planta que não tem quem cuide, ela facilmente fica à mercê de morrer por conta do sol, pela falta da água, né? E os pastores, os líderes de células, os líderes de ministérios, eles fazem isso. Eles têm esse cuidado conosco de nos alimentar através da palavra de Deus. Então, nós somos chamados como filhos para ser discípulos. E discípulo entende que faz parte do corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, né? O corpo de Cristo, ele é formado por seus discípulos e não pela multidão. E nesse momento, o que nós precisamos entender? Que independente da nossa afinidade ou não com o pastor, com o líder, com o irmão, nós somos chamados para poder permanecer, para andar com o Senhor, para ser discípulo. E por isso nós temos que ser gratos a Deus pela multiforme graça dele de se manifestar a nós. Eu lembrei daquele versículo, na verdade versículo não, aquele momento em que Jesus se manifesta aqueles dois apóstolos, aqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Lá, a princípio eles não reconheceram o Senhor. E ali eles estavam desanimados, eles estavam cansados e desesperançosos, porque Jesus havia morrido. E aí Jesus pergunta para eles o motivo pelo qual eles estavam assim. E eles respondem, porque Jesus morreu, como vai ser isso agora? E ali Jesus dá uma palavra de confronto, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, que ele diz, olha, vocês não sabem, não lembram, não sabem o que está escrito nas Escrituras, de que convia que ele morresse, mas que ele ressuscitasse? Então aquilo foi uma palavra que naquele momento eles despertaram, porque foi uma palavra de vida. Mas a princípio eles não reconheceram o Senhor, por quê? Porque ele se manifestou de uma forma diferente que ele estava acostumado a se manifestar aos seus discípulos. E assim são os nossos líderes, são os nossos irmãos. Jesus ele vai se manifestar a nós de diversas maneiras, mas sempre para levar um cuidado. Então a palavra, como eu disse, é uma palavra de alimento. E a congregação, ela precisa disso, ela precisa da nossa união, né? Para que o corpo de Cristo ele funcione de forma saudável. E por último, e não menos importante, a congregação, ela tem esse poder de promover também a intercessão. Lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 31 e 32, diz o seguinte: Jesus ele orou por Pedro. Ele disse, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Jesus, nesse momento aqui, ele orou pelos discípulos. Jesus, ele andava em comunhão. Ele andava junto com mais 12 homens, né? E foram aquelas outras pessoas que eram mantenedoras do seu ministério, como a gente sabe que eram algumas mulheres, né? E outras pessoas também. Jesus tinha amigos, como a gente vê Lázaro, Marta e Maria, né? E Jesus, naquele momento, porque ele estava em comunhão com a sua congregação, o que ele viu? Ele esteve sensível à situação, à fragilidade espiritual que Pedro viria a sofrer. Obviamente, irmãos, que aqui eu deixo claro que Jesus é Deus, então isso não era uma novidade para o Senhor, obviamente. Mas Jesus também foi 100% homem, né? E então Jesus, ele orou ali, pedindo que Deus o livrasse, né? Para que ele não desfalecesse na fé. E na congregação nós temos essa oportunidade de orarmos, de intercedermos uns pelos outros. A igreja mesmo, nesse momento, a gente tem feito já calendários de oração, relógios de oração, intercessão pela nossa nação, pelas famílias. E a congregação, ela promove esse tipo de intercessão. Ajuda-nos a dividir a carga uns com os outros, a enfrentar as batalhas uns dos outros, porque nós sabemos que a nossa guerra não é contra carne e sangue. É contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E a oração, a palavra, a comunhão é um meio, é uma ferramenta para a gente poder enfrentar essas situações. E é tão gostoso quando a gente compartilha disso
desses momentos com os nossos irmãos de oração, de intercessão. E depois a gente tem um feedback, né? Porque deu certo, foi conforme aquilo que nós pedimos a princípio. Independente se acontecer do jeito que a gente pediu ao Senhor ou não, nós sabemos que em tudo, nele nós somos vitoriosos. Então, todas as vezes que nós entramos nesse lugar de intercessão, de oração, a gente é mais beneficiado do que muitas vezes aquela pessoa que está ali precisando daquele momento. Porque servir, quem serve é o maior no reino de Deus. E a palavra que eu compartilho com vocês, que essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração, eu falo que sempre que o Senhor fala algo que sai através dos meus lábios, os meus ouvidos são os primeiros a escutar. Então, uma palavra que o Senhor trouxe para mim, para poder consolidar o meu caráter, do poder que a congregação exerce na vida espiritual de todo aquele que experimentou o novo nascimento. Hoje, eu citei alguns 5 pontos importantes, como eu falei, né? Que é ali que ela promove a alegria, que ela promove a comunhão, que ela promove a intercessão, o cuidado e a adoração. Mas, obviamente, que a congregação promove várias outras situações boas nas nossas vidas, né? Então, assim, hoje, o momento que nós vivemos, como eu falei no início, não nos permite encontrar presencialmente. A ferramenta que é utilizada é a tecnologia, mas em momento algum ela pode substituir esse contato físico, esse calor humano, esse momento que a gente reúne na igreja para levantar um clamor, seja para Deus mudar essa situação desse país, seja para abençoar os nossos líderes, que é um outro ponto importante que nós precisamos tratar e orar, continuar em oração, porque independente se eu sou a favor ou não do presidente que está aí hoje, enquanto filha de Deus, o nosso dever é orar e abençoar o nosso líder, né? E Deus, Ele sabe tratar com cada um. O que cabe a nós hoje é orar pelas vidas dos pastores, que nesse momento estão impossibilitados de ter o contato com suas ovelhas, mas que continuam recebendo demandas, né, através do WhatsApp. E então, assim, o serviço, a obra, está aí. E nós precisamos ter esse pensamento de pertencimento do corpo de Cristo. Porque a igreja do Senhor, ela precisa estar com os membros todos envolvidos para antecipar a volta de Cristo. Nós queremos, né, um desejo do coração do crente quando eu digo, não termo religioso, mas do crente que crê, falo no sentido de crer no Senhor, é que Jesus volte. E nós precisamos estar envolvidos no corpo para que isso aconteça, né? Então a palavra que eu compartilho com vocês é essa. Espero que tenha abençoado a vida de vocês, que abençoem e que gerem em vocês esse sentimento de pertencimento no corpo de Cristo, porque a congregação, ela exerce esse poder nas nossas vidas. Amém. Amém. Natália, com certeza, depois que terminar essa quarentena e que esse tempo passar, nós vamos retornar com um novo vigor, com uma nova força. Eu creio que nós nunca mais seremos os mesmos depois dessa situação que nós estamos vivendo, né? E nós reconhecemos o Senhor em todas as coisas. Nós estamos aguardando essa hora e este momento, quando Ele vai nos liberar. Diante dessa palavra da Natália, nós vamos orar agora. E você que ouviu, e você que se identificou com qualquer coisa aí no seu coração, com relação à congregação, com relação à sua família, eu gosto de falar e de pensar. A igreja é família. O Senhor nos planta numa congregação e aquela congregação ela passa a ser a nossa família. E como ela colocou aqui muito bem, a família cuida. E eu quero já até aproveitar antes de orarmos, né? O pastor Francisco hoje, ele liberou uma palavra e eu quero dizer para você, se você está aí necessitado de algo, comunica com o seu líder de célula, o líder de ministério. A igreja está funcionando aqui
né, a secretaria. Então, assim, não fique sozinho, não fique sofrendo, não fique aí desesperado, não. Nova Canaã é a sua família. Aqui você tem irmãos e você tem essa liderança que o Senhor levantou para cuidar de você, tá? Então, nós vamos orar e se porventura você identificou algo aí no seu coração, esta é a hora, tá? Este é o momento onde você pode aí, diante do Senhor, porque nós estamos aqui diante do Senhor, falar com Ele e nós vamos estar aqui concordando e te abençoando. Amém? Feche seus olhos, junto aí com a sua família, nós vamos estar orando. Eu vou pedir a Natália, uma vez que o Senhor colocou essa palavra no coração dela, que ela faça essa oração. Depois nós vamos estar trazendo alguns avisos. Amém. Aí nós queremos te agradecer mais uma vez essa noite, que a tua misericórdia tem nos alcançado. Por isso estamos aqui. Senhor, algo foi dito aos nossos corações acerca do poder da congregação, poder da comunhão, Pai. Eu peço, Senhor, no nome de Jesus, que essa palavra se consolide no nosso espírito. Porque em breve, Senhor, nós iremos nos reunir novamente. É verdade, Senhor, nós E, queremos Senhor, isso. desperta no nosso ser, no nosso espírito, Deus, nós estamos essa aguardando alegria esse que o momento. Senhor nos dá diariamente. A alegria de vir à casa do Senhor, a alegria de adorar o Senhor, a alegria de estar em comunhão com o Senhor, a alegria de cuidar uns dos outros. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, que a Tua graça nos ajude, Senhor, a nos mantermos fiéis a essa verdade que nos é concedida de graça. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, que cada família, que cada irmão que hoje estiver ouvindo, que se porventura, Senhor, se distanciou da igreja, da congregação, eu peço que esse seja o momento, Senhor, que ele seja alcançado pelo Teu Espírito Santo. Como eu disse, o Senhor pode se manifestar, o Senhor se manifesta da maneira como o Senhor quiser. E nós pedimos essa noite, no nome de Jesus, que esses irmãos que não estão, Senhor, na congregação, que são parte do corpo, da noiva de Cristo, eu peço, Pai, no nome de Jesus, que eles sejam despertados, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para que eles retornem, Senhor. Retornem e tomem posição no corpo, na noiva de Cristo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Aproveito também, Senhor, para entregar a Ti essa situação em que os 5 continentes, Senhor, vivem hoje. É um vírus, Senhor, que é um problema para a humanidade, mas não é um problema para o Senhor. É verdade. Por isso, Pai, eu peço no nome de Jesus que possamos aprender com esse período que estamos vivendo, que podemos ser aprovados por Ti, e peço, Senhor, no nome de Jesus, que essas famílias que hoje enterraram seus entes queridos, que sofrem, Senhor, com esse momento difícil, que eles sejam abraçados pelo Teu Espírito Santo, e que na mente deles, Senhor, a mente deles sejam renovadas para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Então, queridos, nós estamos aí juntos, né? E os cultos continuam. Nós temos culto aqui no domingo pela manhã, no domingo à noite. Nós temos o culto da quarta-feira. E eu quero dizer para vocês que nós não estamos parados, não tem como parar, né? E a partir de amanhã nós vamos começar um outro momento de busca e de intercessão, né? O Ministério de Intercessão já colocou, amanhã a partir das 18 horas, nós vamos começar 72 horas de oração diante do Pai. Então nós vamos começar amanhã às 18 e nós vamos terminar dia 5. Inicia no dia 2, às 18 e termina no dia 5, às 18 horas. Se você ainda não deu o seu nome, se você ainda não está fazendo parte, procure o seu líder de célula, né? Procure o seu líder de ministério, liga aqui para a igreja e dê o seu nome para você ser inserido e não ficar fora deste movimento, desse mover de Deus. Uma outra coisa é o seu dízimo, a sua oferta, né? Você pode vir aqui na igreja trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, você pode fazer transferência. Hoje nós temos aí vários recursos e nós vamos continuar aguardando com expectativa esse momento, quando nós estaremos juntos e
como o pastor falou hoje pela manhã, nós teremos um grande culto, nós vamos celebrar o Senhor. Então, aqui, neste momento, nós entregamos tudo ao Senhor. Eu te abençoo, no nome de Jesus, que você tenha uma noite de paz, que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração. E até a próxima. Deus te abençoe.